Bom, nós vamos falar sobre a aula de enxertia. Enxertia é um método de multiplicação vegetativa que consiste na junção de partes de plantas de tal maneira que irão unir-se e desenvolver-se formando uma única planta. O porta-enxerto é a porção inferior da planta enxertada, ou seja, essa porção inferior é aquela parte que contém o sistema radicular. O enxerto é a porção superior da planta enxertada, que vai constituir a copa, ou seja, é a parte aérea e a parte produtiva da planta. Por que a gente faz a enxertia? Primeiro, por causa da perpetuação dos clones ou perpetuação das espécies. Nós temos vantagem de porta-enxerto. Normalmente os porta-enxertos são resistentes à seca, à praga. E para mudar de cultivar em plantas adultas. Então a gente pode estar colocando outro cultivar para ter outra produção. Isso é muito usado em uva para mudança de variedade, utilizando sempre o mesmo porta-enxerto. Como que a gente obtém o porta-enxerto? O porta-enxerto, que é a parte das raízes, a gente obtém ou por semente, que aí vai ser plantado em balainho, e quando ele tiver no tamanho específico, dependendo de cada variedade, ele vai ser utilizado para ser feita a enxertia. Ou por enraizamento de estacas, que também vão ser plantadas em balainho, e dependendo do pegamento da estaca, a gente vai utilizar como porta-enxerto. Já o enxerto, que é a parte aérea, a gente pega de plantas matrizes, no caso de estaca, e de borbulheiras, que também são plantas matrizes, onde a gente vai retirar somente a borbulha, muito utilizada em citros. Nós temos 3 métodos de enxertia. A borbulia, que é feita através de uma única gema. A garfagem, que é feita em uma porção do ramo, que normalmente é uma estaca, e contém várias gemas. E a encostia, que é a junção de 2 plantas inteiras, ou seja, as 2 plantas têm a parte da raiz e a parte aérea. E o próprio nome diz, nós vamos encostar essas 2 plantas, vai determinar um ramo ou um galho, onde a gente vai fazer um corte e vai encostar essas 2 plantas, e com a junção delas nós vamos ter a união dos tecidos, e aí sim nós vamos fazer a enxertia. Aqui nós temos um exemplo da enxertia por borbulia. Aqui podemos verificar o corte da borbulha ou da gema. Aqui nós temos a gema já cortada, então aqui vocês podem verificar no meio dela o líbero ou o lenho, que vai fazer a união nesse corte já efetuado no porta-enxerto, que é a parte da raiz. Então aqui nós temos um exemplo de corte, que é o corte em T. Esse corte em T, nós vamos encaixar a gema, que está aqui nesse segundo exemplo, e no terceiro exemplo, ele foi amarrado com uma ráfia, que pode ser com plástico, dependendo do material que o produtor vai ter disponível na sua propriedade. Aqui nós temos o segundo exemplo de enxertia, que é enxertia por garfagem. Então aqui nós temos o porta-enxerto, onde é feito um corte preciso no meio da estaca, e aqui nós temos o enxerto, que também é feito um corte em cunha, sendo que a parte aérea, vai se encaixar no porta-enxerto. Então aqui nós temos a emenda dos 2
e também amarrado com ráfia, que pode também ser com plástico, dependendo do material do produtor. Aqui nós temos o exemplo de enxertia por encostia. Então, pode verificar que as duas plantas são inteiras, ou seja, as duas têm raízes e as duas também têm a parte aérea. Aqui nós vamos verificar o sistema de encostia, sendo que as duas plantas elas vão sofrer um corte em cada uma e esse corte vai ser emendado de um galho para o outro, também vai ser amarrado e com o tempo, até o pegamento, nós vamos efetuar o corte da outra planta. Então, esta planta, a árvore aqui no caso, seria o porta-enxerto e esse galho aqui seria o enxerto desta planta. Aqui nós temos o exemplo da fixação do porta-enxerto, no caso do enxerto através do porta-enxerto. Então, ele pode ser fixado por barbante, fitilho ou o prendedor. Na foto ao lado, nós temos o exemplo do fitilho plástico. Aqui nós temos a proteção do enxerto, que ele pode ser feito com saco plástico, com parafilme, parafina ou com ceras, todos esses materiais específicos para este fim. Aqui um exemplo de parafilme,